né, que você, a Igreja Batista 15 de Novembro, é uma igreja vitoriosa, a igreja vem, né, vencendo, é assim, é assim. Às vezes você olha assim, poxa, eu fazendo tal coisa, mas não estou vendo o resultado. Meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, você pode não estar vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo suas orações, Deus está vendo suas lágrimas, Deus está ouvindo suas orações, e tenha certeza que seu trabalho não é vão no Senhor. Ah, mas eu só fico sentado na portaria, né? Desculpa, irmão Mauro Pinto. Mas Deus está te honrando, porque o irmão é o primeiro que recepciona a gente, o último a se despedir de nós, e toma conta de nós, quando a gente está orando, está lá tomando conta. É um trabalho muito digno para o Senhor, né? Todos aqui têm importância enorme. Você talvez não venha aqui na frente pregar, não venha orar, não venha cantar, mas você está aí orando, e Deus está ouvindo a tua oração, né? Tem uma canção, não vou cantar não, só para, de uma irmã, que ela cantava, ela ia para a igreja, orar, e a igreja crescendo, a igreja edificando, mas ninguém dava crédito para a irmã. A irmã não queria nada, ficava lá no cantinho só orando, baixando a cabeça, orando, o tempo todo orando. Aconteceu que ela morreu. O que aconteceu com a igreja? Afundou. Aí que se foram chegar à conclusão que aquela irmã, quando estava lá, muitos falaram, estava dormindo, alguns acusaram que estava dormindo, mas a irmã estava orando, e a igreja sentiu essa falta, e então chegaram à conclusão que sim, é necessário orar. Irmão, sua oração é muito importante para o crescimento da igreja. Sua oração é muito importante para que o pastor, por exemplo, que é o anjo da igreja, não sofra algum atentado, alguma coisa do inimigo, porque a sua oração é que sustenta o ministério. O ministério ora por mim, por você, ora, mas eles precisam de nós, pastor Gemilson, pastor Valdomiro, pastor Rodrigues, o pastor, agora fugiu o nome dele, Alcimar, precisam de vocês. Os diáconos também precisam de vocês, porque a Bíblia fala que aqui que está em pé, cuide que não caia. Então, mas como vai fazer isso? A igreja tem que sustentar em oração, porque eles já oram por nós. Então, Jesus, ele dá Lucas, aliás, esse relato magnífico a respeito de Jesus, da obra de Deus. Em primeiro lugar, que nós temos que nos atentar aqui no versículo 23, que é o nosso foco dessa noite, eu não posso sair disso, é que, para quem quer seguir Jesus, tem que estar disposto a negar a si mesmo. Eu estava refletindo uma coisa interessante, porque na época, nos tempos bíblicos, vai dizer que Paulo, por exemplo, foi no culto, estava pregando, o culto deve ter começado às 19 horas, 20 horas, não sei o horário, a Bíblia não fala. A certa altura, tinha um rapaz foi dormindo no muro, você lembra do texto, pegou no sono, caiu e morreu. Paulo teve que ir lá, ressuscitou, mas ele não parou de pregar, continuou pregando. Então, dá a entender que o culto todo foi pregação de Paulo. Foi umas 5 horas, talvez, 6 horas, não sei. Não foi 20 minutos, nem 30 minutos. A igreja, antigamente, os pastores que estudaram a história da igreja sabem que ele só fazia muito mal uma oração, o resto é só palavra. Era assim, não era? Bem antigamente, 1900, bem atrás, bem antigamente. Era 1 hora, 2 horas, 3 horas de pregação. Era assim, não era? Esses irmãos estudaram mais do que eu. E lá em 1910, né, na Rua Azusa, mesma coisa. Há quem diga, relatos, né, que o culto começava, de exemplo, 10 da manhã de domingo e até terça, quarta-feira o culto. Aí eu soube no janeiro que teve um congressista americano que entrou no Guinness. Por quê? Porque ficou palestrando 23 horas, nem no banheiro foi. 23 horas palestrando. Aí eu te pergunto, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, teria paciência de ouvir o pastor Edmilson, por exemplo, o pastor Rodrigues, Valdomiro, ou mesmo eu, que sou chato pra caramba, vocês teriam paciência de ficar 23 horas ouvindo a palavra de boas novas? Seja sincero, não vou nem perguntar, não fiz nem para levantar a mão, eu sei já a resposta. Ore por suas autoridades, ore pelos pastores, professores de EBD, ministérios de louvor. O Ministério de Louvor precisa muito de oração, não Vilma sabe disso, o Carlinhos sabe disso, vocês sabem disso, talvez não saibam, mas é um local onde Satanás mais age dentro da igreja. Eu costumo dizer, é o Ministério de Louvor. Eu já fui no Ministério de Louvor, sei o que é isso. Né, onde Satanás mais age. Então, precisam sim de oração. Quem vem dirigir o culto precisa de oração. Quem está pregando precisa de oração. Todo aquele que está à frente, quem está aqui na frente,
É como uma guerra, irmão. É como uma guerra. Quem está pregando, quem está dirigindo, quem está cantando, está guerreando. Existem demônios agindo para calar a boca daquele irmão, daquela irmã. E você está aí, às vezes, rindo, às vezes procurando defeito do irmão, da irmã. É assim, não é? O pastor fala, pregando chato para caramba. Mas você orou para o pastor? Orou pela pregação dele? Orou para o Espírito Santo falar através dele? A responsabilidade não é só dele, não, é minha e sua. Eu estou me incluindo nisso também. É minha e sua. Deus, se nós queremos que a Igreja Batista 15 de Novembro cresça, precisamos ter joelho no chão, precisamos orar. Orar para a pessoa, porque, segundo consta no livro que eu tenho escrito pelo neto do pastor Seymour, hoje pastor presidente da Igreja Batista da Rua Azul, ele disse lá no livro dele, que naquela época, pessoas passavam 2, 3 ruas distantes da igreja e eram curadas. E hoje o que está acontecendo nas igrejas? Será que as pessoas estão sendo curadas? Ao entrar na igreja, lá é passar próximo. Aqui, pelo menos entrar na igreja, está tendo cura. Não estou falando de gritaria, não estou falando de nada disso, estou falando de o Espírito Santo agir. O Espírito Santo ele é educado. E não precisa você fique rodopiando, falando embolado, não é disso não, irmão. Ele fala no silêncio. Ele age no silêncio. Ele pode usar, como já usou, como já contei aqui, pode usar um animal para falar com você, comigo, pode usar uma criança, pode usar um idoso. Ele é Deus. Ele é acima de tudo, não precisa gritaria, nada disso. Ao contrário dos profetas de Baal, que diz a Bíblia. Que os caras batistas faziam barulho, se cortavam, né? Assim não é. E Eliseu foi lá com uma simples oração e Deus fez o milagre acontecer. E o Deus de Eliseu é o mesmo que está aqui hoje, não é? Mudou o Deus? Mudou? O Deus que abriu o mar vermelho é o diferente que nós adoramos aqui hoje? O Deus que mandou Jesus morrer na cruz do Calvário é diferente do que nós adoramos aqui hoje, irmão? Não é. O Deus de ontem é o mesmo de hoje, é o mesmo eternamente, Ele não mudou, não mudará. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras nunca hão de passar, diz o Senhor. Então, meu irmão, nós precisamos ter isso em conhecimento, de que é necessário negar nós mesmos. Mas o que é isso? Nós sabemos que na época da pandemia ficou muito em moda uma palavra que provém de negar, chamada negacionismo. Alguém aqui já ouviu essa palavra? Fulano é negacionista, já ouviu isso? Ouvimos muito, né, irmão? Na época da pandemia, por exemplo, foi muito dito isso. Segundo o site Brasil Escola, negacionismo é o ato de negar um fato ou conjunto de fatos normalmente aceitos por meio de convenções científicas e acadêmicas, em razão de uma postura mais vinculada à experiência sensorial, imediata ou à simples crença, bem como pelo desconforto em relação à realidade. Basicamente, a mente negacionista não quer acreditar em algo por ser desconfortável ou se recusa a aceitar por não saber diferenciar o conhecimento científico racional do conhecimento do senso comum, acreditando que as experiências pessoais constituem toda a verdade possível. Resumindo, não é isso que Deus está falando aqui, não, tá? Em Lucas, não, tá, meu irmão? O que o texto do Brasil Escola está explicando é que, por exemplo, nós todos temos várias informações de vários órgãos dos governos oficiais, nós estudamos na escola, né, desde Gutenberg, não me falha a memória, que a Terra ela é redonda. Isso é inquestionável isso. A Terra é redonda. Mas tem um pessoal que é negacionista, que diz, não, a Terra não é redonda, a Terra ela é quadrada. Né, e fica nessa discussão, né, e tenta provar e quebra a cara, porque não tem como provar, a coisa já está provado. A Terra ela é redonda. Jesus não está falando para a gente ser negacionista. É outra situação que Jesus está falando. O que Jesus propõe não tem nada a ver com negacionismo, e sim renunciar ao egoísmo, renunciar à autossuficiência, ou seja, eu mesmo me baixo, isso tem que ser renunciado. Renunciar aos desejos carnais, entregando a vida completamente a Deus. É isso que Jesus está falando. Se eu sou um cara que só pensa em mim mesmo, estou errado, tenho que me converter. Eu tenho que pensar nas outras pessoas, tenho que orar pelo meu próximo, tenho que, se possível, visitar os enfermos. É isso que Jesus está falando. É negar a minha vontade. Se eu tenho vontade, por exemplo, de comer abacaxi, e por acaso a Bíblia diz, não diz, tá, gente? Estou supondo. Diz que é pecado comer abacaxi. Eu não vou comer abacaxi,